O texto está no Evangelho de João, no capítulo 1, o verso 14. Eu aproveito para esclarecer o assunto da minha ausência. Eu vou estar tirando os 15 dias de férias para não ficar janeiro todinho fora da igreja, né? Então, nessa próxima semana eu saio, fico uns 15 dias, no último fim de semana eu vou num congresso aí de pequenos grupos, para trazer ideias para vocês. A gente tem um sonho de reativar, reanimar essa prática dos pequenos grupos, de modo que eu volto só em agosto, primeiro sábado de agosto. E vale lembrar que de 24 a 31 de julho, agora, na última semana desse mês, não sábado que vem, o outro, o pastor Itaniel começa aqui uma semana jovem de oração. Então, faça planos de estar presente. E eu acredito, ele já foi pastor de vocês o conhecem, amigo meu. E eu acho que vai ser um momento muito legal. Um reencontro entre vocês e ele com, né, uma coletânea de sermões novos e tal. Eu acho que você vai curtir bastante. E a Paula e a equipe estão se preparando para fazer aquele tradicional lanchinho que você não gosta no final de cada culto, né? Eu já estou até pensando se eu não vou vir durante essa semana, mas não vai dar mesmo. Eu não vou estar aqui, mas eu gostaria que você estivesse. Vai ser muito legal. João capítulo 1, o verso 14. Eu leio a Nova Versão Internacional. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verso 16. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Verso 14, a primeira parte por enquanto. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Jesus entrou na esfera humana de existência. Deus entrou na esfera humana de existência através da pessoa de Jesus. A divindade habitou entre nós. E me ocorre que, em época de eleição, como nós vamos viver daqui a pouquinho, e o ambiente já está sendo preparado para isso, em geral as pessoas que querem o seu voto dizem que são do povo, não é assim? Se identificam com a gente. Em cada grupo para quem eles se apresentam, eles tentam se identificar com essas pessoas. Eu me lembro que quando eu era menino, na Zona Leste, os candidatos que apelavam para a gente diziam: olha, eu também já andei de ônibus, comi marmita, esse tipo de coisa. A ideia é fazer com que eu, né, isso os bons políticos e os que não são tão bons assim fazem. A ideia é que eu me identifique com aquela pessoa e acredite que, de algum modo, ela sabe as minhas necessidades. E quando estiver lá, vai trabalhar em favor dessas necessidades. O princípio é esse. Honestamente, eu não sei se isso sempre funciona com as pessoas que são eleitas. O fato é que, no caso de Jesus, eu posso dizer com certeza que ele foi um de nós. Eu queria que você imaginasse o ambiente onde Jesus vivia depois que o Espírito Santo fez com que Maria ficasse grávida daquela pessoa chamada Jesus. Você honestamente acha que todo mundo acreditou nessa história? José não acreditou e queria ir embora, mas foi avisado mediante um sonho para que assumisse o casamento com Maria e não deixasse que pensassem que ela era realmente uma mãe solteira. E José assumiu o prejuízo. Mas a história se espalhou, eu imagino, e me pergunto se em algum momento Jesus não ouviu de um coleguinha por aí que ele nem sabia quem era o pai dele. Quer ser tão santo, mas ser filho de mãe solteira. Você já parou para pensar que o rei, o criador do universo, pode ter ouvido algo dessa natureza? Você já pensou que quando o menino correu por aí, machucou o joelho, caiu, sentiu fome, frio, dor, cansaço, ajudou o pai na carpintaria desde pequeno, trabalhou para ajudar o sustento da casa,
viu os pais lutarem pela vida, e eu acredito, honestamente, na Bíblia a gente não tem quase nada a respeito da infância de Jesus, mas eu me atrevo a dizer que quando adolescente ele deve ter ouvido piadas em relação às suas escolhas. Olha só, santinho, não quer ir nesse lugar ou ir naquele, ou usar o entorpecente da época. Meio fanático esse menino, né? Gosta tanto das coisas da religião. Você acha que ele não viu isso? Portanto, eu diria a você que quando Jesus cresceu e finalmente se entregou por você e por mim, creio também que alguns ali devem ter olhado e dito, ele era bonzinho, mas falava demais, por isso está aí na cruz. César achou que ele queria o reino. Eu acho que Jesus foi bem mal interpretado, a vida dele não foi fácil, e eu acho que em algum momento, possivelmente a história dele se conecta com a sua ou com a minha. Eu gosto de pensar assim. Porque João diz que este que era a palavra descrita lá no verso 1 do capítulo 1, tornou-se carne e viveu entre nós. A palavra ou verbo ou logos, que era Deus, mas estava com Deus, uma pessoa distinta de Deus, mas com os atributos divinos, esse se torna carne e vive entre nós. Dizem que Deus é brasileiro, eu acho que isso é uma piada de mau gosto. Mas cá para nós, Deus foi judeu. E eles não perceberam. Ou a maioria, pelo menos, não aceitou o fato. Verdadeiramente, Jesus foi um de nós. Mas João 1,14 diz assim, este que viveu entre nós, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória. Ao ele habitar entre nós, nós vimos a sua glória. Glória como unigênito do Pai, o único de sua espécie ou classe. Unigênito aí é uma tradução bem mal feita, veio depois de uma Bíblia traduzida por Jerônimo, chamada Vulgata, mas na verdade a palavra aí no grego é único. O único da sua espécie, o único que podia representar a Deus adequadamente. Nunca houve, não há e não haverá outro que possa representar a Deus como esta pessoa chamada Jesus, a palavra que viveu entre nós, o Logos que encarnou entre nós, o único. E ele diz aqui, João ao descrever essa pessoa, ele diz, vimos a sua glória, glória como o único Filho do Pai, poderia dizer assim, cheio de graça e de verdade. Eu acho curioso que essa expressão, vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade, ela tem uma correspondente no Antigo Testamento. E eu queria que você deixasse marcado aí João 1,14, que nós vamos voltar aí. Não desligue a sua Bíblia que nós vamos usar. Então, deixa aí marcado João 1,14 e volte comigo em Êxodo, capítulo 33, para a gente entender o que João está dizendo aí. É no mínimo curioso. Êxodo 33, é o segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo. 33, os versos 20 a 23, e depois 34, 6 e 7. Então, primeiro, Êxodo 33, os versos 20 a 23. E acrescentou, aqui só para contextualizar, é Deus falando com Moisés. Então Deus acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá me ver e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha e cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Diante de um pedido de Moisés para ver a Deus, Deus deu essas instruções. Você vai ficar aqui numa rocha e quando eu passar eu vou te colocar numa fenda, num buraco, numa rachadura aqui. E vou pôr a minha mão, vou passar de costas. E quando eu estiver de costas eu tiro para você me ver. Agora, veja o que aconteceu em 34 de Êxodo, nos capítulos 6 e 7. Aí é o desenrolar da história. Então passou diante de Moisés, ou melhor, vamos desde o 5. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele, proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso,
paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª gerações. Quando Deus passa diante de Moisés, ele passa se autoproclamando. Ele passa se auto-identificando. E algumas coisas que Deus diz a Moisés aqui a respeito de si mesmo, vejamos como são interessantes. Quando Deus passa diante de Moisés, ele diz: eu sou o Senhor. O Senhor, primeiro, um Deus compassivo. Esse é o primeiro adjetivo que ele dá para si mesmo. E se você tem a revista atualizada, a tradução coincide. Compassivo. O que é um Deus compassivo? No original hebraico aí, é alguém que sente piedade, pena, dó de seus filhos, enquanto eles vivem num mundo de pecado como o nosso. É um Deus que sente, que lamenta que a gente tenha nascido num ambiente como esses. Mas é assim que funciona até a segunda vinda. É um Deus que lamenta quando a gente se entrega ao vício, à maldade, ao egoísmo. É um Deus compassivo, é um Deus que lamenta quando nós mergulhamos no pecado e experimentamos o que não presta. É um Deus, enfim, que tem compaixão, que consegue sentir a dor do outro. Uma pessoa que sente com paixão é aquela que consegue se colocar no seu lugar e sentir aquilo que te incomoda. Este foi o primeiro adjetivo que Deus deu a si mesmo. Note que já no Antigo Testamento Deus se apresentava como um Deus de amor e de graça. Nós vamos ver isso. O segundo adjetivo, aqui ainda no verso 6, é um Deus compassivo e misericordioso. Se você tem a revista atualizada aí nas mãos, a palavra clemente aparece no lugar de misericordioso. Um Deus compassivo e clemente, ou um Deus compassivo e misericordioso. Ou seja, misericordioso ou clemente é um Deus bondoso, suave e brando. É isso que dizem os dicionários por aí, do original. Um Deus bondoso, suave e brando. O terceiro adjetivo que Deus dá a si mesmo: sou um Deus compassivo, misericordioso e paciente. Se você tem a revista atualizada, a Bíblia Almeida, o adjetivo que aparece é longânimo, ou paciente, dá na mesma. Ou seja, um Deus que suporta o mal, que não se irrita facilmente, que tem paciência com os pecadores. É isso que Deus disse a Moisés: assim eu sou, veja a minha glória. Eu vou te mostrar a minha glória, mais do que algo brilhante ou rosto de Deus. A glória de Deus é o que Ele é. Moisés, eu vou te mostrar a minha glória. Eu sou um Deus paciente, misericordioso, longânimo, clemente. Isso que ele está dizendo para Moisés. Mas as palavras que eu quero destacar, que tem relação com João capítulo 1, verso 14, que nós lemos, vem na sequência. Ele diz: sou um Deus cheio de amor e de fidelidade. Se você tem a Almeida aí nas mãos, a palavra que aparece é: sou um Deus cheio de graça e de fidelidade. Mas vamos ficar aqui com a Nova Versão Internacional por enquanto. Eu sou um Deus cheio de amor e de fidelidade. A palavra amor corresponde, é a mesma palavra que João usou lá no verso que nós lemos em João 1,14, para graça. Nós vimos a sua glória, disse João, cheio de graça e de verdade. Aqui Deus se apresenta a Moisés como um Deus cheio de amor e de fidelidade. São as duas palavras que João usa lá no Novo Testamento. Graça aqui no Velho Testamento está, amor aqui no Velho Testamento está para a graça lá no Novo. E o que é ser um Deus cheio de amor aqui em Moisés ou cheio de graça lá em João? Ele explica. Veja lá no verso 7. É um Deus que mantém o seu amor a milhares e perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado. É esse um Deus que se apresenta a Moisés, que João viu encarnado lá nos dias do Novo Testamento. Um Deus cheio de amor ou de graça, que está pronto a perdoar, que perdoa milhares de gerações. E outras traduções dizem, gerações após gerações. Perdoa a maldade, o pecado e a rebelião. Agora, a segunda palavra aí, ele diz ainda no verso 6 ali, eu sou um Deus cheio de amor e de fidelidade. Fidelidade corresponde a verdade lá no Novo Testamento. O que é ser um Deus cheio de fidelidade ou de verdade?
Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, um Deus cheio de graça e de verdade. Verdade ou fidelidade é um Deus que, apesar de querer te perdoar, Ele não pode fazer nada se você não quiser o seu perdão e nem a sua comunhão. É um Deus que, infelizmente, vai ter que punir o culpado. E veja que na segunda metade do verso 7 ele descreve essa característica. Veja lá. Contudo, né? No verso 7 ele vem dizendo que perdoa rebelião e pecado, e na metade do verso 7 para frente, contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até terceira e quarta gerações. Na verdade, ele não castiga os pecados dos pais nos filhos. A ideia é que, em geral, nós copiamos o comportamento dos nossos pais. E os seus filhos, mais do que aquilo que nós ensinamos, do que você e eu ensinamos para os nossos filhos, o que eles fazem é o que nós fazemos. Não se engane com isso. Os filhos aprendem muito mais da minha maneira de interpretar as coisas, eles aprendem muito mais daquilo que fazemos do que aquilo que ensinamos. E em geral os filhos repetem os erros e às vezes os acertos dos pais. Como a gente está no mundo de tendências para o mal, é mais fácil a gente repetir os erros dos pais do que os acertos. E por isso Deus diz, eu não posso inocentar o culpado, eu sou um Deus cheio de graça, de perdão, de misericórdia, perdoo até a rebelião, mas também sou um Deus cheio de verdade ou fidelidade. Eu vou ter que punir o culpado que não quer a minha graça, o meu perdão. É uma pena, mas assim as coisas têm que acontecer. E volte então lá a João capítulo 1, verso 14. É este Deus que se apresentou a Moisés, que agora João vê encarnado. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deixa eu achar aqui a passagem novamente. João capítulo 1, o verso 14. Ou seja, a impressão que nós temos é que João está descrevendo a glória de um Cristo, de um Jesus, que ao vir à terra para participar da nossa vida, do nosso ambiente, um de nós, ele vem apresentar-se como um Deus perdoador, mas também que é fiel, cheio de fidelidade ou verdade aos seus princípios. É um Deus que vai te perdoar se você quiser, mas se você não quiser, a morte eterna vai ser o seu e o meu destinos. Agora, leamos os versos 16 e 17. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. E se você tiver uma Bíblia da Nova Versão Internacional, no rodapé você vai perceber que uma outra possibilidade de tradução é graça em lugar de graça. Estas, na opinião da turma que estuda o grego, são as melhores traduções para esse texto. Por quê? Porque se nós vimos em Êxodo 34 um Deus que faz um concerto com Moisés através da graça, e ele se apresenta a Deus como um Deus misericordioso, perdoador, que não pode inocentar o culpado, mas que deseja que você decida pelo perdão e pelo arrependimento, um Deus que faz um concerto de graça e quer salvar não só os judeus, mas os gentios, isso está estampado em todo o Antigo Testamento. Se nós vimos um Deus que mesmo no Antigo Testamento salvava pela graça e não pela obediência, a desobediência te leva para um lugar bem quente, não se engane. Mas a obediência não te dá pontos com Deus. O que nos salva dos nossos pecados é a graça, um favor imerecido. É a bondade de Deus que diz, você pecou, está arrependido? Jesus substitui. E isso eles aprendiam nos rituais do Antigo Testamento, através do cordeirinho e dos sacrifícios. Alguém que nunca teria a responsabilidade que eu tive ao pecar vai me substituir. Aquilo apontava para Jesus, era um concerto de graça no Antigo Testamento. E por isso João diz, agora nós vimos esse verbo encarnado, um de nós, que oferece a sua plenitude, graça em lugar de graça. A graça do Novo Testamento agora toma o lugar da graça do Antigo Testamento. O perdão oferecido por Deus vem pessoalmente e não através de intermediários como Moisés. O conserto oferecido ali no Antigo Testamento agora é substituído
unicamente pela pessoa, pela realidade para a qual aqueles sacrifícios apontavam. E assim, este Deus que falou com Moisés agora, vem oferecer pessoalmente a sua graça e a sua verdade. O verso 17 é interessante. Diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A diferença é a seguinte: quando Deus ofereceu as suas leis ao povo, ele fez através de um intermediário. E aqui, quando Jesus veio oferecer o perdão e a fidelidade aos princípios, ele veio em carne e osso. Essa é a diferença. Eu gosto de pensar que a lei de Deus dada através de Moisés é um retrato daquilo que Deus é. Se você olhar para a vida de Jesus, você não vai ter dúvidas de que ele era a lei em carne e osso. Por alguma razão, você concebe a ideia de que Jesus tenha adorado outros deuses, a não ser o Pai? Eu não vejo essa possibilidade. Fez imagem de escultura? Não vejo. Tomou o nome do Pai em vão? Fez piada com esse nome? Usou de maneira leviana? Não. Guardou o sábado. Honrou o pai e mãe, não matou, não adulterou, não furtou, não disse falso testemunho, não cobiçou. Jesus era a própria lei em carne e osso, vivendo entre os homens. Por isso, quando ele encontrou-se com Moisés e deu as suas leis, em Êxodo 20, ele não estava fazendo nada mais, nada menos do que apresentar a si mesmo para Moisés. Assim eu sou e assim eu quero que vocês sejam. Que privilégio se a gente fosse assim, não é? Pensa bem como o mundo seria melhor. E eu gosto de pensar que quando você vê um quadro, uma pintura, ou ouve uma música, o autor daquele quadro, daquela pintura ou daquela música tinha sensações, impressões que gostaria que você sentisse ao ver a pintura. Se você ouve uma música e te desperta a sensualidade, cá para nós, você tem alguma dúvida de que o autor da música era sensual? Se você vê uma pintura, uma obra de arte, e aquilo te desperta algum sentimento negativo, você acha realmente que o autor daquele trabalho não tinha isso dentro de si quando produziu aquele negócio? Então entenda o que eu quero dizer. Deus, quando ofereceu as suas leis por escrito a Moisés, e Moisés entregou ao povo, ele estava entregando a si mesmo. Era um retrato do seu ser, do seu interior, traduzido em linguagem humana, para que eles pudessem viver de acordo com aqueles princípios. Mas a lei foi dada por intermediário, por Moisés. Até que chegou a plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, e Jesus se apresenta em carne e osso, em pessoa, e diz: agora eu vim trazer a vocês as realidades que foram representadas no Antigo Testamento. Eu trouxe o meu perdão ao vivo e a cores. Aquele que crer no Filho do Homem não perecerá, mas terá vida eterna. João 3,16. Ao mesmo tempo, ele repreendia aqueles que insistiam em distorcer a mensagem e o amor divino. É um Deus de verdade, mas é um Deus de perdão. Em carne e osso as pessoas puderam ver aquilo que os profetas almejaram ver, aqueles que no Antigo Testamento profetizaram a respeito desse Salvador, gostariam de ver, mas não viram. Verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. A declaração é absoluta. Ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito, o único capaz de representar a Deus, veio em carne e este o revelou. Este o tornou conhecido, mas mesmo antes de se encarnar, este Deus, a quem nós chamamos de Jesus, já representava o Pai. Quer ver só? Veja comigo em Números 12:8. Números capítulo 12, o verso 8. Números 12:8, Deus repreendendo os rebeldes que se rebelavam contra Moisés e Arão, na marcha para a terra prometida. Veja o que Deus diz aos rebeldes, a respeito de Moisés. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar meu servo Moisés,
Deus diz aqui, apesar de naquele momento da rocha, Moisés não poder vê-lo, e aqui nós temos uma indicação que ele não via claramente a face de Deus, mas Deus afirma que com Moisés ele falava face a face. Ele via a forma do Senhor. Quem é este? É o Verbo que se encarnou nos dias de João. Nós vamos chegar lá. Mais um texto. Isaías 6:1. Isaías também teve a oportunidade de ver a Deus. Isaías 6, o verso 1. Veja que interessante o discurso de Isaías aqui no seu próprio livro. Isaías 6:1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Eu quero dizer com isso que pelo menos Moisés e Isaías viram a forma do Senhor, mas João diz que ninguém viu a Deus. Bom, vamos tentar fechar a charada com João 12, 37 a 41. Tendo em mente que Moisés via a forma do Senhor e Isaías viu o Senhor no trono, vejamos o que João diz em João 12, 37 até 41. Veja a interpretação desses eventos na perspectiva de João. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isto aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? É uma citação de Isaías 63. Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías noutro lugar, cegou os seus olhos, endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Quem Isaías viu lá no alto trono, segundo João? Jesus. Por isso eu entendo João 1,18, ninguém viu ao Pai, não viu mesmo, porque o unigênito que estava com o Pai foi quem o tornou conhecido. Foi Cristo que apareceu a Moisés e a Isaías. Essa é a conclusão que eu chego. E este se tornou carne e habitou entre nós. Na verdade, os homens do Antigo Testamento viram a forma daquele que um dia seria encarnado e viria mostrar a sua graça e a sua verdade para você e para mim. A realização de todos os sonhos do povo judeu se tornou verdade naquele dia, em que João Batista apresentou o Messias para o povo. Deus foi judeu, mas eles não aceitaram. E você e eu? Qual é a nossa posição em relação a este que morreu naquela cruz, veio em forma humana? O projeto Apollo da Agência Espacial Americana foi um conjunto de missões com o objetivo de levar o homem à Lua. Começou em 1961, terminou em 1972. Ao todo foram 11 missões. Mas até a Apollo 8, nenhuma espaçonave era tripulada por humanos. Às vezes em um robô, às vezes em um animal, um macaco, sei lá o quê. Mas até a Apollo 8, até a Apollo 7, nenhuma missão foi tripulada com gente. A Apollo 8 foi a primeira em que os homens, embora não tenham pisado na Lua, eles ocuparam aquela espaçonave, se é que eu posso dizer assim. E é curioso que eu achei aqui os dizeres dos astronautas que viajaram com a Apollo 8. É no mínimo interessante. Eles diziam que ao chegar lá em cima, eles olharam para a Terra e viram um planeta coeso e redondo, belo e pequeno. Mas a fala de um dos astronautas me impressionou ao extremo. Ele disse assim: era apenas um outro planeta cerca de 24 vezes maior do que a Lua. Ou melhor, cerca de 4 vezes maior do que a Lua.
Era apenas um outro planeta na imensidão do universo, diz ele. Mas a Terra continha toda a esperança, toda a vida e todas as coisas que a tripulação da Apolo 8 conheciam e amavam. Era a coisa mais bela que havia para ser vista em todo o universo. Essa era a visão do astronauta, do ser humano, que estava lá em cima e olhou para cá. E no seu coração e na sua mente, ele só podia conceber uma ideia, que apesar de ser um simples planetinha jogado no meio do nada, ali havia tudo o que ele amava, conhecia e desejava, e é para cá que eles queriam voltar. Eu comecei a pensar na visão de Deus, lá de cima, quando o homem pecou. E o tempo foi passando e eu consigo imaginar Deus olhando para cá, para esse planetinha perdido no universo. E quando Deus olhou para cá, o que ele viu? Ele viu você. Porque aqui estava tudo o que Deus mais amava, mais queria nessa vida. Você. Quando ele olhou para cá, ele não viu apenas um planeta, mas ele viu você e eu. E esta, na minha cabeça, é a única explicação que nós temos para ele ter se feito homem e vir habitar entre nós. Ser um de nós. Cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória. A glória que mostra quem ele é e o que ele quer fazer de nós. O que vai ser? O que você fará com o homem Jesus? Essa é uma pergunta que você tem que responder. E eu diria que se não for agora, quando será? Você sabe o seu futuro? Se não for hoje, quando será? Se não for aqui, onde será? Se não for você, quem vai dar essa resposta por você? Ninguém. O meu apelo é que a gente tome uma decisão para andar perto de Jesus Cristo, para que no dia em que Ele vier, a gente possa desfrutar as delícias da eternidade. Que Deus te abençoe. Amém.